Livro do Atos, capítulo de número 12. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou matando e prender também a Pedro, e era os dias do asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando 4 caternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e eu digo amém. O capítulo 12 do livro do Atos está aqui no tempo do rei Herodes. E eu vou frisar muito com vocês nesta noite sobre o tempo. O rei Herodes, ele estava governando nessa época, e ele era o bambambam da época. Ele era o que mandava e desmandava, ele era o que fazia e todos obedeciam. Todos estavam debaixo do seu jugo, assim podemos dizer melhor. E o tempo era dele. E ele, que era contra a igreja agora começa a viver um período crítico. A igreja agora está passando por um momento de dificuldade, porque o tempo era o tempo do rei Herodes, ele que estava governando, conforme nós lemos no versículo 1. Por aquele mesmo tempo. E o Herodes, debaixo desse governo, ele começa a fazer algumas coisas que estavam sendo desconfortável para a igreja do Senhor. A igreja que vinha de um tempo bom, a igreja que estava no auge. Se nós voltarmos lá no livro do Atos, a partir do capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, a igreja estava explodindo. Mas quando chega aqui no capítulo 12, o Herodes começa a se maltratar a igreja. O Herodes começa a pegar um pouco pesado com a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele tempo. Ele era o bambambam, ele começa a judiar dos homens de Deus. E a igreja estava vivendo debaixo do templo de Herodes, não vivendo do templo de Deus. Porque o templo de Deus é diferente do templo dos homens. Aqui era o tempo dos homens. O tempo que começa no início que nós lemos era o tempo do rei Herodes, e estava debaixo do tempo dele. Ele estava mandando naquele período. Mas o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Nesse tempo a qual eu li no início é o tempo do rei Herodes. Ele fazia e acabou. Ele dava ordem e obedecia. Às vezes nós vivemos debaixo do tempo de alguns homens, de algumas pessoas que nos mandam, e nós ficamos preocupados. E por causa do tempo dos homens, nós esquecemos até do tempo de Deus. Nós esquecemos das promessas de Deus. Às vezes passa batido daquilo que Deus te prometeu algum tempo atrás. Você acha que não vai mais se cumprir. Você acha que nada vai mais acontecer. O tempo vai passando e você começa até a se esfriar com o Deus que te prometeu. Porque o tempo é tempo. Muda o governo e você, agora esse tempo não está legal, agora o mundo vai entrar em crise. E você se esquece que o tempo de Deus, as promessas que Deus se fez, há de se cumprir. O Herodes começa a mandar e o pessoal obedece. O Herodes, no tempo dele, começa a dar ordem para os seus homens, e os seus homens obedecem. E até parece que a igreja naquele tempo estava achando que Deus não estava mais agindo. Até eu relendo esta palavra hoje à tarde, fiquei pensando, falei, Senhor, por que isso acontece? Tem hora que dá um nó na nossa mente, irmãos, quando nós começamos a ler a Bíblia, que eu voltei os capítulos anteriores e falei, tudo aquilo estava acontecendo. Quando chega aqui, por que o Herodes tem que fazer isso? Isso o que, pastor Gugu?
começar a maltratar a igreja do Senhor. No versículo 1, conforme nós lemos. Porque o Herodes agora está no tempo dele, ele começa a maltratar. Ele começa a judiar da igreja, e a Bíblia vai dizer a partir do versículo 1 e o 2, que os judeus ficam felizes com isso. Os judeus se alegram com isso. Pronto, agora é a nossa vez, agora vamos comemorar. Eles até fazem festa, porque o Herodes está maltratando o povo de Deus. Porque o Herodes está judiando, porque o Herodes está debaixo do jugo dele, ele começa a dar ordem e assim vai. O Herodes manda prender Tiago. O versículo de número 2, quando ele prende Tiago, ele manda matar Tiago à espada. O Tiago, que outra hora fazia e acontecia, que dava ordem, que mandava, e agora, no versículo de número 2, o Tiago está sendo morto pela espada. E os judeus, a Bíblia relata bem claro que os judeus agora começam a comemorar, os judeus agora estão felizes, os judeus, faz festa. E o Herodes, vendo tudo isso acontecer, Fábio, ele pega e, não contente, chama o Pedro também. Corre atrás do Pedro e pega o Pedro. Traz o Pedro e manda prender o Pedro. O Pedro agora está preso debaixo do templo do rei Herodes. E parece, paz, meus senhores, que até então, quando mata Tiago, nada a igreja estava fazendo. O Tiago foi morto e nada se assim acontece. Agora, quando prende Pedro e o Pedro vai para a cadeia, a igreja começa já a querer dar uma despertada. O Pedro está dentro da prisão e o Herodes dá uma segurada um pouquinho no tempo, querendo ou não, ele era um pouco religioso. E tenho para mim que ele pega e fala: não, vamos segurar um pouco. E a Bíblia vai dizer que era a época da Páscoa. Ele espera passar a Páscoa assim, então cata Pedro, leva o Pedro para a prisão e deixa os judeus comemorar a Páscoa tranquilo. Os judeus agora começam a fazer festa. Os judeus agora estão comemorando, estão se alegrando, estão felizes, como se fosse a festa do carnaval. Oh, maravilha, conseguimos acabar com Tiago, agora Pedro está preso. Quando acabasse a Páscoa, o Pedro também vai morrer. Está debaixo do templo do rei Herodes, tudo tranquilo. Eles estão comemorando, fazendo festa, dando risada. Ah, maravilha, vai acabar a Páscoa, já estamos preparados. Eu tenho certeza que o Herodes já estava até afiando a sua espada. Vai chegar agora o tempo certinho de nós decolar o Pedro. Mas era exatamente esse tempo que a igreja precisava, irmã Helenice. Exatamente o tempo que chegou da Páscoa, que a igreja estava precisando para se reunir na casa da irmã Maria. Não sei se foi de joelhos dobrados, não sei se foi de pé, não sei conforme foi. Alguns historiadores dizem que essa casa cabia aproximadamente umas 120 pessoas. Foi esse tempo que a igreja precisou para se reunir dentro da casa da irmã Maria, para falar: agora é a hora de nós orarmos em favor do Pedro. Aconteceu o que aconteceu com o Tiago, mas com Pedro não vai acontecer não, vamos orar. Ele se reúne dentro da casa da irmã Maria e começa a clamar em favor do Pedro. É o tempo que você está precisando, igualzinho a igreja primitiva estava precisando para orar. Por algum tempo aconteceu algumas coisas na sua vida que você deixou acontecer e achou que nada estava acontecendo. Perdeu um, perdeu dois, perdeu um emprego, perdeu um ente querido, e as coisas foram acontecendo e você está tranquilo. Mas Deus trouxe eu e você nesta noite para nós se alertarmos sobre o tempo, que dizer que é tempo de você voltar a orar.
O que é isso, pastor Gugu? É mesmo, é igualzinho aquele tempo que estava acontecendo na igreja primitiva. Tudo aconteceu, o Tiago morreu e eles ficaram tranquilos. Quando prende Pedro, que eles viram que eles estavam começando a perder agora, teve um tempo. Qual tempo? O tempo para a igreja voltar a orar, o tempo para a igreja primitiva voltar a buscar o Senhor. Eles acharam um lugar de oração e foram lá se reunir, e foram buscar o Deus que eu estou pregando nesta noite, para Deus agir a favor do Pedro. Glórias. Por algum tempo você teve algumas perdas na sua vida, e essas perdas você achou que era normal, essas perdas você achou que estava tudo tranquilo. Mas Deus nos trouxe você aqui nesta noite para te alertar, você nesta noite, que Ele está com saudade de ouvir a sua voz no seu cantinho de oração. Ele está com saudade de ouvir a sua voz naquele cantinho, naquela hora que você ia dirigindo e você clamava: Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou contigo, Senhor, eu preciso disso. Senhor, abre aquela porta de emprego, Senhor, age em favor daquilo, Senhor, a meu ente querido está lá sofrendo. E por algum tempo você deixou esse cantinho de oração de lado. O Senhor está com saudade de quando você ia lá lavar a sua louça e as lágrimas iam rolando no rosto e você ia falando com Ele. O Senhor está com saudade do tempo que você dobrava os joelhos por alguns minutos e falava com Ele. E quantas vezes você clamou e Ele agiu em seu favor. E quantas vezes você clamou, você buscou e Ele abriu as janelas do alto céus e agiu em seu favor. Somos um. E agora? Está achando que está tudo normal. Mas Deus está dando um tempo para você e para mim. E Ele nos incomoda nesta noite através do poder dessa palavra, que é tempo de buscar Ele de novo. É tempo de você voltar a falar com Ele de novo. É tempo de você ter um particular de novo com Ele, aquele particular gostoso, que Ele está com saudade de ouvir a sua voz. O Tiago, a igreja não teve o tempo. O Tiago prendeu e acabou. O Herodes decolou ele, cortou a espada. Mas o Pedro teve um tempo. E conforme eu estou pregando essa palavra nessa noite, e o Espírito Santo está te incomodando e está te fazendo você lembrar que você está tendo um tempo para orar por algum, ou por alguma coisa que por algum tempo você está esquecendo. Mas Ele está nos incomodando nesta noite, igual fez com a igreja primitiva. É tempo de você voltar a orar, a falar com Ele de novo. É tempo de você voltar lá e ter um particular com Ele, que eu tenho certeza que esse que vos fala, que de vez em quando fala com Ele, Ele abre as janelas do alto céus e responde do alto céus. Hoje de manhã eu olhei para o irmão Evandro, nós estávamos aqui fora, nós tínhamos acabado de pintar um negócio, eu saí ali fora, meu telefone tocou. E eu virei para ele e falei: Evandro, e dei risada, aí ele ficou sem entender. Falei: rapaz, acabei de receber uma bênção. E no primeiro dia de setembro desse mês, quando o nosso pastor pegava e falava que ia clamar no primeiro dia do mês, e eu geralmente vou por aquele cantinho e saio estendendo as mãos e vou orando. No primeiro eu lembro que eu desci aqui com as lágrimas rolando no rosto, fui lá e dobrei o joelho na minha cadeira e pedi para Deus. E passaram-se 13 dias, do dia 1º até hoje, 13 dias, para Deus me responder do alto céus. O meu foi 13 dias, e o seu?
Você vai deixar morrer? Não vai não. Hoje você vai sair daqui de posse desta palavra. Você vai viver esta palavra. Você vai comer esta palavra. E eu tenho certeza que o meu Deus lá do alto céus, meu Deus, a ti de responder conforme me respondeu. Aleluia. Mas vai responder no tempo dele, na hora dele, no momento dele, ele vai te responder. A igreja entrou em oração e foi buscar. A igreja se reuniu lá e começou a clamar. Agora, quando a igreja está clamando, Deus começa a fazer algo sobrenatural, porque o poder da oração, irmãos, é fora do comum. O poder da sua oração, você precisa crer nisso, em nome de Jesus. O poder da sua oração é algo fora do comum. Olha o texto que eu li, eu não li todos os versículos, que ia me faltar tempo, mas eu vou folhear aqui esses versículos nesta noite. Quando eles estavam orando, o Pedro, a Bíblia vai relatar que eles estavam guardados na prisão. Tinha 2 soldados, um de cada lado, e as suas mãos e os seus pés estavam acorrentados. E 2 soldados do lado dele, depois tinha mais 2 na porta, e mais 2 na outra porta, e 2 no portão de bronze. O Pedro estava sendo guardado até esperar passar a Páscoa para acontecer a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Mas a igreja estava dentro da casa da irmã Maria orando. A igreja estava clamando. A igreja não teve a resposta lá. O texto não vai dizer que algum foi lá falar com ele, ou algum profeta foi lá falar com os irmãos que estavam orando, ou se um anjo visitou lá os irmãos que estavam orando na casa da irmã Maria. Não, o texto não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que sem que a igreja soubesse, Deus entrou lá na prisão. Eles estavam orando lá, e o anjo foi lá. Se prepara, que você está orando aqui, Deus está agindo lá. Você clama aqui, você busca aqui, Deus começa a agir lá. Você clama lá no seu cantinho de oração e você não espera, mas Deus já está agindo lá. Você parece até que está igual à igreja, lá dentro da casa da irmã Maria. Você pode estar aqui falando, nem para Deus usar um profeta para vir falar comigo aqui. Quantas vezes eu já pedi isso para Deus também? Nem para Deus usar um profeta para vir me confortar aqui. Mas o conforto para a tua vida nesta noite é esta palavra. Você está orando aqui, Deus está agindo lá, pelo poder desta palavra. Sem que ele soubesse, o anjo entrou lá. E o Pedro estava dormindo. Olha que engraçado, irmã Helenice. O Pedro estava dormindo. Você está clamando, está achando que a pessoa não está respondendo, que nada vai acontecer. Você até parece que a pessoa está dormindo, isso não vai dar certo. O Pedro estava dormindo e a Bíblia vai relatar que Deus mandou os 2 anjos. Chegou bem do lado do Pedro. Desperta, Pedro. Pasme os senhores. Eu falei no início, e o Pedro estava dormindo, e do lado dele tinha 2 soldados. Você está achando que o seu problema não é muito difícil, irmão? Você até está parando de acreditar no Deus que você serve. Meu Deus.
Você entrou aqui meio preocupado, achando que não ia ter resposta para a tua oração. Mas Deus está me incomodando a te dizer nesta noite: fique tranquilo, vai dormir despreocupado, que no tempo dele a resposta vai vir. Aleluia! Ai, oremacei, oremafaias. Desperta, Pedro. Levanta, Pedro. Eu imagino o barulho das algemas, das correntes caindo no chão e os soldados lá. Levanta, Pedro. E o Pedro, vem, Pedro. Aqui tem outro detalhe nesse texto aqui, ó. Eu nem anotei, mas eu estou lembrando. Que o anjo vai falar para ele: pisa na onde eu piso e vai na onde eu vou. A hora que cai as algemas, os anjos vai andando e o Pedro vai atrás dele, ó. Que é isso, pastor Gugu? Não sai não. Mesmo que você está meio preocupado, mas não saia da presença de Deus não. Não sai não, fique tranquilo. Continue firme. Eu sei que sua cruz está pesada, eu sei que está doendo. Eu sei que tem hora que o seu companheiro não quer vir, você vem sozinho, às vezes o teu filho te deixa, e você sobe essa rua, passa pelo shopping, com as lágrimas rolando no rosto, mas o meu Deus manda te dizer nesta noite: não abandona não, continua firme. Aleluias! Segue, Pedro. E o Pedro vai atrás do anjo, chega no primeiro portão, o portão abre. Tem mais 2 soldados. Chega no segundo portão de ferro, o segundo portão de ferro abre. Eu imagino Pedro olhando, ó. Uhul. Agora chega-se no portão de bronze, e o portão de bronze também abre. Tudo isso é Deus trabalhando. As correntes vão cair por terra. Os portões de ferro que você acha que está difícil de se abrir, vai se abrir. Não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do seu problema, mas Deus trouxe nós aqui nesta noite para nós sermos corrigidos através desta palavra, para dizer para nós ficarmos tranquilos, para nós irmos dormir tranquilo, encostar a cabeça no travesseiro e descansar, e ter sono tranquilo, igualzinho do Pedro dentro da prisão. Fique tranquilo, minha irmã. Fique tranquilo, meu irmão. Tudo vai se abrir no tempo de Deus. E abre-se os portões. E a igreja lá orando. E Deus estava lá trabalhando no silêncio, em um lugar improvável. Ah, meu Deus do céu. Você está orando e eu já estou vendo Deus mexendo os pauzinhos lá dentro da sua empresa. Você está clamando, eu já estou vendo Deus mexendo tudo, tirando esse de um lugar e colocando para outro lugar. Eu estou já vendo com os olhos espirituais nesta noite os papéis que estavam lá no fundo, lá no último, lá atrás, escondido. O meu Deus já trazendo para frente, começando a colocar gente para assinar ao teu favor, porque Ele está trabalhando no lugar improvável. Ele está trabalhando no lugar improvável. É resposta de oração nesta noite. Aleluia. Segue. Só que para ele trabalhar, não esquece do recado que eu dei. Continua assim, atrás dele, tranquilo. Igualzinho ele fez, andando firme na presença do Senhor, não sai.
suas maiores experiências ainda está por vir. As suas maiores experiências ainda está por vir. O Pedro, eu acho que achava que a maior experiência foi aquela que ele teve lá andando sobre as águas. Aquela foi tranquilo, o mestre estava do lado dele. E essa agora, ele já estava preparado achando que ia morrer. Aguenta firme. A sua experiência, a sua experiência ainda maior está por vir. Você vai ter ainda muito testemunho para contar. Você vai ter ainda muita experiência para falar. Você vai ter ainda muita história, muita coisa que Deus está para fazer na minha e na tua vida, ainda para nós compartilharmos um com o outro, que nem eu compartilhei hoje de manhã com o irmão Evandro. A hora que eu acabei de compartilhar com ele, eu dei risada, ele viu que eu dei uma risada gostosa para ele. E depois eu catei o telefone e já mandei a mensagem para minha esposa. Eu nem sei se ela chorou em casa ou não, mas eu acho que ela deve ter ficado muito feliz também. Cai-se os três portões, as portas de bronze caem, agora o Pedro está livre. O Pedro agora está livre. Quando ele está lá fora, pastor Jonathan Samuel, a Bíblia vai dizer que o anjo deixa ele, está lá fora mesmo, pronto, vai Pedro. O Pedro vai em direção à casa da irmã Maria. Quando ele chega na casa da irmã Maria, eles estavam lá dentro orando. O portão agora era um portão de ripa. E a Bíblia vai dizer que ele começa a bater. Estranho, né? Um portão de ferro, 2 portões de ferro, 3, o de bronze abriu. Agora ele sozinho, Helenice. Em um portão de ripa, pastor Joel Divino, ele tem que bater para entrar, porque ele não está mais com o anjo, ele está sozinho. Por isso que eu quero frisar vocês nesta noite: não deixe a presença de Jesus por nada não. Fica junto com Ele, mesmo que está dolorido, mesmo que está doendo, mesmo que está apertado, mesmo que está apertando de um lado para o outro, fique tranquilo. Aí sai uma menina por nome de Rod, vê ele e volta para dentro correndo e avisa, e o pessoal vai lá e aquela correria, aquele alvoroço. Irmão, é coisa de dar nó na cabeça mesmo. Eles estavam orando, o camarada que estava preso, a igreja estava clamando em prol dele. Daqui a pouco ele chega dentro da casa onde eles estavam clamando. Entra Pedro, Pedro entra. Tem um contexto aqui sobre a menina de 14 anos, mas não dá mais tempo, vou pular. Eu imagino que você que está clamando por algo, vai ficar igual eles aqui, ó. Eles ficaram espantados, do versículo de número 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriu, viram-se e o espantaram. Se prepara, somos um. Se prepara em nome de Jesus. Se prepara para você ficar espantado o que Deus vai fazer. Se prepara, é algo um atrás do outro que está acontecendo. É coisa dia após dia que está acontecendo e nós estamos vendo. E eu falei de mim hoje, mas eu já ouvi vários testemunhos, várias mensagens que chegam no telefone do nosso pastor. Se prepara que também a sua vai chegar. Se prepara que a tua vez também vai chegar.
Esquece o tempo que você está vivendo, esquece das coisas que estava acontecendo, porque a tua vez vai chegar. Ou você vai ficar aí até que hora? Vai ficar aí até quando? Já perdeu o Tiago, agora você quer perder o Pedro também, é isso? Não. É hora de nós voltarmos a orar. É hora de nós voltarmos a buscar. Deus deu um tempo para alguém aqui nesta noite. É hora de você parar e voltar a buscar. É hora de você voltar e ter um particular com Deus, dentro do seu carro, lavando a louça antes de dormir. Volta em nome de Jesus. Volta em nome de Jesus. Chega já, não dá mais. O Tiago já morreu, mas não dá mais. Chega, para. O tempo não está muito favorável, as coisas não estão muito legal, pastor Gugu, não está dando nada certo, tudo está rodando ao contrário, tudo está difícil. O governo está difícil, as coisas parece que não estão se encaixando, as coisas parece que não estão se casando, não está dando nada certo. Parece que tudo está tomando direção contrária. Mas Deus está nos incomodando nesta noite, que é hora de nós voltarmos a orar um pouco mais. É hora de nós pararmos e buscarmos e voltar a Ele, ter uma íntima compaixão um pouquinho mais de perto com Ele. Ah, pastor Gugu, está tudo o contrário, mudou o governo. Agora o governo, hoje mesmo, o camarada que me ligou para me dar a resposta, que eu fiquei feliz, ele falou, mudou o governo, as coisas não estavam dando certo, não estavam se encaixando, por isso que esse governo da esquerda aí parece que deu tudo errado. O camarada que me ligou me falou isso. Por isso que não estava dando certo. Mas quase que deu vontade de falar para ele, eu não tive tempo e nem me veio à mente, mas agora eu pregando eu estou lembrando. Pode entrar o governo que quiser, pode entrar o rei que quiser, o deputado que quiser, o prefeito que quiser, o presidente que quiser. Mas eu estou tendo ainda um particular com Deus. A mesma coisa contigo. O tempo difícil vai passar em nome de Jesus. Nos maiores tempos de crise, os maiores tempos de dificuldades, foi na onde que aconteceu os maiores milagres da Bíblia. Lembra quando foi para nascer Moisés? Lembra da história? Quando estava para nascer Moisés, o rei vai lá e fala, todos os meninos agora têm que morrer. Ou paga as parteiras e manda se jogar no rio. Lembra? O menino foi guardado, o menino cresceu, o menino foi estudado nas melhores escolas, o menino foi educado, o menino foi zelado com o maior carinho, com o maior... Esse aí é meu, eu estou zelando, eu estou cuidando, eu estou trabalhando nele. Ninguém vai pôr a mão nele não. Na época de crise, irmãos, que você acha que não vai dar certo, Deus está trabalhando. É nessa época que você está gerando, é nessa época que Deus está trabalhando e as coisas vão acontecer debaixo do tempo dele. O menino cresceu e foi libertar o povo de Deus. O menino cresceu e foi lá libertar o povo de Deus num tempo de crise, num tempo de dificuldade. Que é isso? Segura sua mão para cima aí, vai. Eu vou terminar. É 9:02. Eu falei para o pastor Isaac que eu ia terminar no tempo e vou terminar. No maior momento de dificuldade, no maior momento de provação da tua vida,
Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite que você vai estar gerando. Eu tenho certeza que a Joquebede ficou nesse tempo de 9 meses de agonia, de angústia, pedindo para Deus que seria uma menina. Mas esses 9 meses de agonia, tem vindo um Moisés sobre a tua vida, um Moisés que vai libertar o povo de Deus. É debaixo dessa promessa que vai vir coisa grande sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus. É Ele que está cuidando, é Ele que está gerando algo extraordinário sobre a tua vida, em nome de Jesus.